Sermão de São João Evangelista. Foi pregado este sermão na festa do príncipe Dom Teodósio na Capela Real, no ano de 1644. É este sermão, comenta o erudito Honorati, muito engenhoso no estilo e na matéria, muito apropriado ao príncipe em cuja honra se pregava, o qual era um espírito de elevada cultura intelectual. Conversus Petrus vidit illum discipulum quem dirigebat Iesus sequentem. Cuidava eu que só dos que seguem ao mundo havia venturosos e desgraçados. Também na santidade a fortuna. São João Batista foi desgraçado com reis. São João Evangelista foi venturoso com príncipes. São João Batista foi desgraçado com reis, porque um rei o fez nascer em uma montanha e outro rei o fez morrer em um cárcere. São João Evangelista foi venturoso com príncipes, porque o príncipe do céu e o príncipe da igreja ambos andam em competência neste evangelho, sobre qual se lhe há de mostrar mais afeiçoado. Fez Cristo a São Pedro príncipe universal da sua igreja, e apontando São Pedro para São João, disse: Domine, hic autem quid. Senhor, se a mim me dais o pontificado, se a mim me entregais as chaves do céu, aos merecimentos de João que lhe haveis de dar. Que responderia a Cristo a São Pedro? Sic eum volo manere donec veniam, cuidate. Se eu quero que João se fique assim, quem vos mete, Pedro, a vós nisso? Quem vos fez procurador de João? Cuidate. Notável resposta de Cristo e notável proposta de Pedro. Cristo e Pedro, ambos parece que estão queixosos pelo que haviam de estar agradecidos. Na repartição dos lugares, sentem-se as dignidades que se dão aos outros. Nos negócios dos amigos, sente-se que haja descuidados, mas não que haja cuidadosos. Pois se Cristo era amigo de João e Pedro estava feito pontífice, por que se mostra sentido Pedro da dignidade que lhe dava Cristo? Por que se mostra sentido Cristo do cuidado que mostrava Pedro? Os sentimentos eram diversos, mas a causa era a mesma. Sentiam-se ambos, porque ambos amavam muito a São João. Pedro sentia-se da dignidade que lhe dava Cristo, porque como Pedro amava muito a João, queria a dignidade para ele, não para si. Cristo sentia-se do cuidado que mostrava Pedro, porque como Cristo amava mais que todos a João, não queria que houvesse quem se mostrasse mais cuidadoso que ele. Onde está João, dizia Pedro, por que me hão de dar o pontificado a mim? Hic autem quid. Onde estou eu, dizia Cristo, por que há de ter outrem cuidado de João? Cuidate. De maneira que o príncipe da igreja e o príncipe da glória andavam ambos em competência sobre qual havia de amar mais a São João, porque ser amante do evangelista amado ou é destino ou é obrigação dos maiores príncipes. Tão qualificada, Senhor, e tão autorizada como isto tem Vossa Alteza a devoção do seu amado evangelista São João. Autorizada com os cuidados do príncipe da igreja e mais autorizada com as emulações do príncipe da glória. Contudo, Senhor, eu, quando considero a Vossa Alteza príncipe de Portugal, não deixe de ter meus escrúpulos nesta devoção.
São João foi o valido de Cristo e um príncipe de Portugal logo em seus primeiros anos, afeiçoado a validos. Devoção a valido, ainda que santo, em um príncipe, escrupulosa devoção. Lá diziam os israelitas a Deus que lhe não haviam de chamar Baalim, que quer dizer Senhor meu, porque ainda que Baalim era nome de Deus, equivocava-se com Baal, que era nome do ídolo. Pois se o nome do ídolo, ainda posto em Deus, era perigoso, o nome de valido, ainda que posto em São João, por que o não será? Valido, ainda que seja São João, é valido, e a afeição a valido no nosso príncipe. Pois por certo, Senhor, que não são esses os exemplos que Vossa Alteza vê. Não é essa a doutrina com que Vossa Alteza é criado. Quanto mais que, havendo de haver valido, parece que não havia de ser São João. Os validos inventaram-se para os príncipes descansarem neles. E São João era um valido de quem diz o evangelista, recuboit sopra pectus Domini, que esteve encostado sobre o peito de seu Senhor. Lindo talento de valido. Em vez de o príncipe descansar nele, ele descansa no príncipe. Com isto se representar assim, eu acho duas razões muito forçosas para o príncipe nosso Senhor se afeiçoar a este grande valido de Cristo. A primeira, pelas partes do valido. A segunda, pela autoridade de quem o inculcou. Quis el rei Atalarico tomar por seu valido a Tolonico, patrício romano, e escreveu-lhe assim uma epístola, que é a 9ª do livro 8º de Cassiodoro. Ad relevandam florentissime etatis nostre solicitudinem visum est te virum prudentissimum adibere, quem constat etiam domino avo nostro laudabiliter adecisse. Quero-vos por companheiro no governo destes meus primeiros anos, diz Atalarico a Tolonico, e por duas razões. Porque tendes prudência para o ser, e porque o fostes primeiro do senhor Teodorico, meu avô. Quem constat etiam domino avo nostro laudabiliter adecisse. Estas mesmas são as razões que o príncipe, que Deus guarde, tem para ser tão afeiçoado a este grande valido de Cristo. A primeira, porque tem grandes partes para o Senhor. A segunda, porque o foi primeiro do sereníssimo Dom Teodósio, seu avô. Etiam domino avo nostro laudabiliter adecisse. Sendo Sua Alteza de muito menos anos, sonhou que lhe aparecia o senhor Dom Teodósio e que lhe encomendava muito que fosse grande devoto de São João Evangelista, de quem ele toda a vida fora devotíssimo. Não foi esta a vez primeira que felicidades de São João tiveram princípio em sonhos. Este sonho misterioso foi o princípio desta devoção. E esta herança divina foi a que deixou a um tal neto, um tal avô. Já outra vez ao pé da cruz foi São João Evangelista deixado em herança. E, a meu ver, este é um dos grandes louvores do discípulo amado. Ser um amigo de quem se pode testar. Um dos grandes escândalos que tenho do mundo é porque se não há de testar dos amigos. Na morte testam os homens de todos seus bens, e por essa mesma razão parece que haviam de testar dos amigos em primeiro lugar. Porque entre todos os bens, nenhum bem é maior que os amigos, e entre todas as coisas nossas, nenhuma é mais nossa que os amigos.
Pois se os amigos são os nossos maiores bens e os bens mais nossos, por que não testamos deles? A razão é esta: porque os bens de que testam e podem testar os homens são aqueles que permanecem depois da morte. E os amigos, ainda que sejam os nossos maiores bens, são bens que se acabam com a vida. O maior amigo permanece até a morte. Depois da morte, ninguém é amigo. Morreu Lázaro, estando Cristo ausente. E é muito de reparar o modo com que Cristo, Senhor nosso, deu esta nova aos apóstolos. A primeira vez disse: Lazarus amicus noster dormit. Lázaro, nosso amigo, dorme. Daí a pouco explicou-se mais e disse: Lazarus mortus est. Lázaro é morto. Notável diferença. Quando Cristo diz que Lázaro dorme, chama-lhe amigo nosso. Lazarus amicus noster dormit. Quando diz que Lázaro é morto, não lhe chama amigo. Lazarus mortus est. Pois se lhe chama amigo quando disse que dormia, por que não lhe chama amigo quando disse que morrera? Porque quando disse que dormia, supunha o vivo, e o dormir em rigor é de quem vive. Quando disse que morrera, declarava o morto. E o nome de amigo acaba-se com a vida. Depois da morte, ninguém é amigo. Lázaro vivo é amigo. Lazarus amicus noster. Lázaro morto é Lázaro. Lazarus mortus est. E como as amizades humanas são bens que não permanecem depois da morte, por isso os homens não testam destes bens. Por isso se não deixam os amigos em testamento. Só São João Evangelista foi exceção desta regra, como de todas. Fez Cristo seu testamento na hora da morte, e a principal herança de que testou foi São João. Mulher, ecce filius tuus. Sabia que o amor do seu amado não se havia de acabar com a vida. Por isso, foi a herança principal de seu testamento. No sacramento da Eucaristia, consagrou Cristo igualmente seu corpo e sangue. Mas no modo da consagração, reparo eu em uma grande diferença. A consagração do cálice chamou-lhe Cristo testamento. E calix novum testamentum est in meo sanguine. A consagração do corpo não lhe chamou testamento. Hoc est corpus meum. E não disse mais. Pois se Cristo chama testamento ao sangue, por que não chama testamento ao corpo? E se testou do sangue, por que não testou do corpo? A razão muito a nosso intento é esta: porque as finezas do corpo de Cristo acabaram com a morte. As finezas do sangue de Cristo, ainda depois da morte, perseveraram. O corpo de Cristo concorreu à redenção padecendo. O sangue de Cristo concorreu à redenção derramando-se. Pois por isso testou Cristo de seu sangue e não testou de seu corpo, porque o corpo depois da morte não padeceu. O sangue depois da morte ainda se derramou. Exivit sanguis. Essa foi a causa porque advertidamente o evangelista, falando da lança, não disse que ferira, senão que abrira. Latus eius aperuit. Porque a lançada não foi ferida para o corpo, foi porta para o sangue. Não foi ferida para o corpo, porque o corpo não a sentiu. Foi porta para o sangue, porque o sangue saiu por ela.
exivit sanguis. E como no corpo depois de morto não havia sentimento para padecer, e no sangue depois da morte ainda havia impulsos para sair, por isso testou Cristo de seu sangue e não de seu corpo. Hic calix novum testamentum est in meo sanguine. Ó divino João, que bem mostrais ser sangue de Cristo na fineza de vossa amizade. Não se acabaram vossas finezas com a morte, antes depois que Cristo morreu por vós, morrestes vós mais por ele. Por isso testou de vós vosso mestre, por isso testaram de vós nossos príncipes. Ora, eu me pus a considerar em razão de herdeiro, a qual devia mais o príncipe que Deus guarde, se é o rei nosso senhor, se é o senhor Dom Teodósio. Enquanto herdeiro de el rei nosso senhor, a herança é o reino de Portugal. Enquanto herdeiro do senhor Dom Teodósio, a herança é São João Evangelista. Pois a qual deve mais Sua Alteza em razão de herdeiro? Não há dúvida, senhor, que em razão de herdeiro deve Vossa Alteza mais ao senhor Dom Teodósio que ao rei nosso senhor. Provo em próprios termos. Quando Cristo fez o seu testamento na cruz, teve duas coisas de que testar. Testou do reino e testou de São João. Saibamos, e a quem deixou estes dois legados? O reino deixou a Dimas. São João deixou a sua mãe. Pois como assim, Senhor, parece que se haviam de trocar os legados? O discípulo bastava deixá-lo a um amigo, o reino convinha deixá-lo à mãe. Pois por que deixa o discípulo a mãe e o reino a Dimas? Porque a quem Cristo amava mais, era bem que deixasse o melhor legado. E com o reino de Cristo ser o melhor do mundo, a mãe, a quem amava mais, deixou a João. A Dimas, a quem amava menos, deixou o reino. Porque muito menor herança era o reino do que João. Santo Ambrósio expressa e extremadamente: Matre dixit, ecce filius tuus. Latroni dixit, hodie mecum eris in paradiso. Pluris putans quod pietatis officia dividebat, quam quod regnum celeste donabat. A mãe, a quem amava mais, deu a João. A Dimas, a quem amava menos, deu o reino. Porque pondo em fiel balança de uma parte o reino do céu, de outra parte a João, entendeu Cristo que dava mais a sua mãe em lhe dar a João do que a Dimas em lhe dar o reino. Pluris putans quod pietatis officia dividebat, quam quod regnum celeste donabat. E se São João sem lisonja é melhor herança que o reino do céu, sem ingratidão podemos dizer que é melhor herança também que o nosso de Portugal. Esta é a primeira razão e muito justificada que Sua Alteza tem para ser muito afeto ao grande valido de Cristo por ser herança do senhor Dom Teodósio, seu avô. A segunda é pelas suas boas partes que em São João se acham para valido, como agora veremos. A primeira boa parte que eu reconheço em São João para valido é ser evangelista. Os validos hão de ser evangelistas. O ofício dos evangelistas é dizer verdade. E os validos hão de ter o dizer verdade por ofício. Alguns homens têm havido evangelistas, muitos homens têm havido validos. Mas valido e evangelista juntamente, só São João o foi. A razão ou sem razão disto
é porque os que são validos não querem ser evangelistas. E os que são evangelistas não chegam a ser validos. Só em São João se ajuntaram estas duas propriedades, das quais se compõe a maior prerrogativa sua. Sabeis qual é a mais singular prerrogativa do evangelista amado? É ser amado sendo evangelista. Reparo eu muito no nosso evangelho em uma coisa em que não vejo reparar. Etimus viaverum est testimonium eius. Diz São João por fim de seu evangelho que tudo o que diz nele é verdade. Ociosa advertência ao que parece por certo. Leiam-se todos os evangelistas e nenhum se achará que fizesse semelhante advertência. Pois se os outros evangelistas não dizem que é verdade o que escreveram, por que diz São João que é verdade o que escreveu? Não tinha igual autoridade? Não era evangelista como os demais? Sim, era, mas era evangelista amado. E porque o amor podia fazer suspeitosa a verdade, advertiu que ainda que era amado, era verdadeiro. Discipulum quem dirigebat etimus viaverum est testimonium eius. Ordinariamente, nas cortes dos príncipes, os que contrafazem a verdade são os que granjeiam o amor. Na corte de Cristo não é assim. Os que têm por profissão ser verdadeiros são os que têm por prêmio ser amados. Oh, que grande glória de Cristo! Oh, que grande glória de João! Grande glória de Cristo que o seu amado seja um evangelista. Grande glória de João que, sendo evangelista, seja o amado. Mas isto não se acha em toda parte. Só na corte do céu e na de Portugal. Só no príncipe da glória e no nosso príncipe. O que importa, Senhor, é que seja sempre assim. Os amados sejam só os evangelistas, e quem não for evangelista não seja amado. E qual é a razão por que os evangelistas devem ser os amados? A razão é evidente. Porque o maior merecimento para ser amado é amar, e a maior prova de amar é falar verdade. Perguntou Dalila a Sansão por 3 vezes em que parte tinha vinculada a sua fortaleza e que remédio podia haver para ser vencido. Respondeu Sansão a primeira vez que se o atassem fortemente com nervos, a segunda vez que se o atassem com cordas, a terceira vez que se o atassem com os cabelos. Mas de todas as 3 vezes rompeu ele com facilidade as ataduras. E que faria Dalila vendo-se assim enganada? Queixou-se muito de Sansão, disse que sabia de certo que Ana o amava e fez-lhe este argumento. Quomodo ditis quod amas me, per 3 vices mentitus es mihi. Como dizes tu, ó Sansão, que me amas, se me mentiste 3 vezes? Bem tirada a consequência. Mentiste-me, logo não me amas. A consequência é clara, porque amar é entregar o coração. Mentir é encobri-lo. Bem se segue logo que quem não fala a verdade não ama. Porque como há de entregar o coração quem o encobre? De maneira que da verdade de cada um pode julgar o príncipe o seu amor. Com advertência, porém, que não deve esperar como Dalila pela terceira mentira. Per 3 vices mentitus es mihi. Pela primeira falsidade em que o vassalo for achado, há de cair logo da graça do príncipe e cair para sempre. Parece demasiado rigor, porque a graça de Deus não se perde por qualquer mentira. Bem pode um homem não falar verdade
e mais ficar em graça de Deus. Contudo, no príncipe não é bem que seja assim. Por quê? Porque para Deus, que conhece os corações, bem pode haver mentiras veniais, mas para quem os não conhece, todas é bem que sejam mortais, e que por todas se perca a graça. A graça consiste no amor. Quem não fala a verdade, não ama, logo onde se prova o desamor, bem é que se perca a graça. Perca-se a graça onde se provar o desamor, que é a mentira. Ganhe-se a graça onde só se provar o amor, que é a verdade. E andem juntos, como em São João, o título de evangelista com o de amado. Não sou amigo de deixar dúvidas na minha doutrina. Todos me estão pondo contra esta uma grande instância. São Mateus, São Marcos, São Lucas também foram evangelistas. Contudo, não alcançaram o privilégio de amados. Logo, São João não foi amado por ser evangelista, e se foi amado por evangelista, qual é a maior razão? A maior razão é esta. Porque São João evangelista, como notou São Jerônimo, disse no seu evangelho muitas coisas que os outros evangelistas deixaram de dizer. E dizer as verdades que os outros dizem não é ação que mereça singular amor. Mas dizer as verdades que os outros deixam de dizer, quem isto faz, merece ser singularmente amado. As verdades que disse São Mateus, disse a São Marcos, disse a São Lucas. As verdades que disse São Marcos, disse a São Lucas, disse a São Mateus. As verdades que disse São Lucas, disse a São Mateus, disse a São Marcos. Mas muitas verdades que disse São João, não as disse São Mateus, nem São Marcos, nem São Lucas. Ele só as disse. E quem sabe dizer as verdades que todos os outros calam, ele só merece ser mais amado que todos. Não há de ser o amado quem cala as verdades que os outros dizem, senão quem diz as verdades que os outros calam. Assim o fez São João, e por isso foi o singularmente amado. Discipulum quem diligebat. A segunda qualidade de valido que teve São João, e a que eu admiro muito neste grande santo, é ser um valido que ficou assim. Sic eum volo manere. Perguntou São Pedro a Cristo: Domine, hic autem quid? Senhor, se a mim me fazeis príncipe da vossa igreja, São João, o vosso valido, que há de ser? Respondeu o Senhor: Sic eum volo manere. Quero que fique assim. Esta é, a meu ver, uma das grandes excelências do evangelista, ser um valido que ficou assim. Ser valido e ficar logo de outra maneira, isso acontece a todos. Mas ser valido e ficar assim como dantes é singularidade de São João. São Pedro, que media São João pelos outros validos, imaginava que havia de crescer muito com o valimento. Hic autem quid. Mas São João, que se media consigo, ficou-se assim como dantes era. Sic eum volo manere. Uma das circunstâncias em que reparo muito na criação do mundo é formar Deus a Eva do lado de Adão. Não a pudera formar da cabeça para que fora entendida? Não a pudera formar das mãos para que fora executiva? Não a pudera formar dos pés para que fora dirigente? Pois por que a forma do lado? Porque o lado de Adão era a parte mais acomodada para o que Deus pretendia. Deus, de uma pequena parte de Adão, queria fazer subitamente uma Eva que fosse tão grande como ele.
pois por isso a formou do lado e não de outra parte, porque é propriedade dos lados crescer muito em pouco tempo. Ainda agora a costa e já Eva, ainda agora uma parte tão pequena do lado de Adão e já tão grande como o mesmo todo de que era parte. Sim, porque a costa era parte do lado de Adão. Adão era príncipe universal de todo o criado. E não há coisa que mais cresça, nem mais depressa, que os lados dos príncipes. Veja-se em José com el rei Faraó. Veja-se em Amã com el rei Assuero. Veja-se em Daniel com el rei Dario. E que sendo tão natural o crescer nos lados dos príncipes, que São João, que era o lado do maior príncipe do mundo, não tratasse de acrescentamento e se deixasse ficar assim, sic é um volo manere. Grande excelência do evangelista. 3 coisas há neste mundo que sempre crescem e nunca ficam assim. Uma faz a natureza, outra faz a graça, outra faz a fortuna. A natureza as palmas, a graça os santos, a fortuna os validos. A estatura da alma santa, diziam as outras almas suas companheiras, que era semelhante à palma. Statura tua assimilata est palme. E por que mais há a palma que há outro corpo bizarro e vistoso de quantos criou nos campos da natureza? Porque todas as outras árvores, ainda que sejam os cedros mais gigantes do Líbano, têm limite no crescer e termo na estatura. Só a palma não, sempre cresce. Tais são as almas dos santos. Como a virtude não tem termo, como a perfeição não tem limite, sempre estão crescendo na virtude, sempre estão subindo na perfeição, sempre se estão renovando e melhorando a claritatem, como diz São Paulo. Esta é a estatura das palmas alentadas pela natureza. Esta é a estatura dos santos inspirados pela graça. E esta é a estatura dos validos assoprados pela fortuna. Estatura que, por mais crescida e por mais remontada até as nuvens que a vejamos, sempre cresce mais e mais. E se não lembrai-vos dos 3 que agora dizia, deu Jacó por bênção a José que crescesse sempre, filhos acrescens Joseph, filhos acrescens. E onde se cumpriu esta bênção? Na privança e valimento de Faraó. Amã, grão privado de Assuero, até o dia em que acabou, cresceu. E porque não teve mais para onde crescer, acabou. Pareceu desgraça e foi natureza. Que assim acontece à palma, ou crescer ou acabar. Daniel, na privança de Dario, tendo subido a ser um dos 3 supremos príncipes de toda a monarquia, ainda o rei queria que crescesse mais e que fosse só sobre todos. Porro rex cogitabat constituere eum super omne regnum. Ofenderam-se os grandes de tanto crescer. E o remédio que inventaram para que não crescesse mais Daniel foi buscarem ocasião com que o tirassem do lado do rei. Não é frase só da nossa língua, senão do mesmo texto sagrado. Unde principes et satrape querebant occasionem ut invenirent Danieli e latere regis. Do lado o queriam tirar, porque do lado lhe vinha o crescer. Não sei que influências tem o lado do príncipe, que em todo este elemento em que vivemos, não há parte tão fértil e tão fecunda como aqueles 2 pés de terra. Tudo ali se dá, tudo ali medra, tudo ali cresce. Crescem os parentes, os amigos, os criados. Crescem as honras, os postos, os títulos. Cresce a casa, a fazenda, o regalo. Cresce o poder, o domínio, o respeito,
a adoração e, sobretudo, cresce a estatura dos mesmos adorados. Ontem pigmeus, hoje homens, amanhã gigantes e outro dia colossos. Pesa-me desta última comparação, porque quando lhe acrescentei a grandeza, lhe tirei a alma. Não assim o maior valido do maior príncipe, São João. Sic é um volo manere. Sempre ficou na mesma estatura, sempre se conservou do mesmo tamanho, e nem aparências de maioria lhe granjeou o lado. Levantou-se questão entre os apóstolos qual deles fosse maior. Quis seorum videretur esse maior. Esta questão, a meu juízo, foi o maior louvor de São João. Que seja São João sem questão valido, e que ainda esteja em questão quem é o maior. Grande louvor de valido. Naquela mesma hora e naquele mesmo lugar em que se levantou a questão, que foi à mesa da ceia, tinha Cristo feito pública a entrega do seu lado a São João. E naquela mesma hora e naquela mesma mesa se tinha São Pedro valido de sua valia para saber por ele o segredo do traidor, e ele o tinha perguntado a Cristo. Pois se o valimento de São João estava tão declarado, se o lado do seu príncipe lhe estava tão publicamente entregue todo e só a ele, como duvidam ainda os apóstolos e contendem sobre qual dos 12 é o maior? Não está claro que o maior entre todos é João? Assim havia de ser, se João não fora um valido que ficou assim. Era São João tanto do seu tamanho sempre, tão medido com a sua estatura e tão igual só consigo, que por mais que cresciam os valimentos, ele sempre se ficava assim como dantes era. Na valia era sem contenda o maior, mas na maioria como os demais. Qui seorum videretur esse maior. E notai que a contenda em rigor não foi sobre quem era o maior, senão sobre quem o parecia. Quis eorum videretur. E tinha crescido e medrado tão pouco São João com seu valimento, que todos os outros apóstolos não só podiam pleitear com ele a maioria, senão ainda as aparências. De sorte que no cume da sua privança e no mais subido e remontado do seu valimento, não só não era maior, mas nem o parecia. Quis eorum videretur. Só isto é ficar assim. Mas neste ficar assim de São João, quem ficou mais acreditado? O lado ou o valido? Eu cuido que ambos. Assim como nos validos, que não ficam assim, tanto é o descrédito dos validos como dos lados, assim neste grande valido que ficou assim, tão acreditado ficou o lado como valido. Não fiava tão delgado como isto a mãe de São João, e fiada no sangue que corre pelas veias, pediu a Cristo para cada um de seus filhos um dos lados e uma das maiores cadeiras do reino. Dec ut sedeant he duo filii mei, unus ad dexteram et alius ad sinistram in regno tuo. Não deferiu Cristo por então, mas a seu tempo, de a metade desta petição, fez 2 despachos. Deu um lado a São João e deu uma cadeira a São Pedro. Pois se a mãe pedia para São João a cadeira e mais o lado, por que lhe não deu Cristo o lado e mais a cadeira? Já que lhe não quis dar ambas as coisas que pedia, senão uma só, por que lhe não deu a cadeira, senão o lado? Deu-lhe o lado e não a cadeira, para acreditar o lado. E deu-lhe o lado sem a cadeira, para acreditar a São João. Se Cristo, amando a São João mais que a todos, lhe não dera o lado senão a cadeira, mostrava que estimava mais a cadeira que o lado, e era desacreditar o lado.
e se lhe desse o lado e a cadeira juntamente, mostrava que São João não só estimava e queria o lado, senão também a cadeira. E era desacreditar a São João. Por isso lhe não deu a cadeira, senão o lado, e por isso lhe deu o lado sem a cadeira. Querer antes a cadeira que o lado é afrontar o lado. Querer o lado e mais a cadeira é afrontar-se valido. Querer o lado e não querer a cadeira é honra do valido e mais do lado. Isto é o que ninguém faz, isto é o que fez São João, e isto o que Cristo queria. Que fosse seu valido São João, e que sendo valido seu, se ficasse assim. Sic eum volo manere. A terceira qualidade admirável que resplandece no evangelista foi ser um valido que fez do segredo ignorância. Um dos argumentos de seu valimento que São João alega neste evangelho foi perguntar a Cristo: Quis est, qui tradete? Quem era o traidor que o havia de entregar? Respondeu-lhe o Senhor que era Judas. E acrescenta o evangelista: Hoc autem nemo scivitis conventium, que isto ninguém o soube dos que estavam à mesa. Logo não o soube o mesmo São João, que era um dos que estavam a ela. É consequência de Santo Agostinho? Pois se Cristo o disse a São João, como é possível que São João o não soubesse? Claro está que o soube, pois se o soube São João, como diz que o não soube? Hoc autem nemo scivit. A razão é esta, porque o que Cristo disse a São João, disse-lhe em segredo, e São João, o que sabe em segredo, não o sabe. Nos outros homens, o saber em segredo é saber. Em São João, o saber em segredo é ignorar. Nemo scivit. Nenhum segredo é segredo perfeito, senão o que passa a ser ignorância. Porque o segredo que se sabe pode-se dizer. O que se ignora não se pode manifestar. Esta é a causa de os homens comumente não saberem guardar segredos, porque encomendam um segredo à memória, sendo que o haviam de encomendar ao esquecimento. O segredo encomendado à memória corre perigo. O segredo encomendado ao esquecimento está seguro. A razão é porque o segredo encomendado à memória é cautela, e o que se guarda com cautela pode se perder. O segredo encomendado ao esquecimento é ignorância, e o que se ignora totalmente não se pode manifestar. Logo, o perfeito segredo é só o que chega a ser ignorância. E tal era o de São João. Hoc autem nemo scivitis conventium. Busquei prova a este pensamento e só em um homem Deus a achei. Fala Cristo da incerteza do dia do juízo e diz assim: De die autem illa nemo scit, neque angeli, neque filius. O dia do juízo ninguém o sabe, nem os anjos, nem o mesmo Filho do Homem. Este texto é um dos mais dificultosos que tem o Testamento Novo. Tão dificultoso que se cansaram nele todos os 4 doutores da Igreja contra a heresia dos arianos. Dizer Cristo que nem o mesmo Cristo sabe quando há de ser o dia do juízo. Notável proposição. Cristo, enquanto Deus, sabe quando há de ser o dia do juízo, porque a ciência divina é comum e igual em todas as 3 divinas pessoas. Cristo, enquanto homem, também sabe quando há de ser o dia do juízo, porque ainda que a ciência de Cristo, enquanto homem, não é infinita, é universal e perfeitíssima, e conhece todos os futuros e decretos divinos. Pois se Cristo, enquanto Deus, enquanto homem, sabe quando há de ser o dia do juízo, por que diz que o não sabe?
de die autem illa nemosit neque filius. A exposição deste passo mais recebida de todos os doutores é esta. Porque ainda que o Filho de Deus sabia muito bem quando havia de ser o dia do juízo, sabia-o de maneira que não queria revelar este segredo aos apóstolos. E nas pessoas divinas, como Cristo, o saber em segredo é ignorar. Santo Hilário. Quod filius hominis nescit, sacramentum est quotatiat. O que Cristo chama a ignorância do dia do juízo não é ignorância, é segredo. Mas chama-se o segredo ignorância porque nas pessoas divinas o encobrir é como o ignorar. O mesmo passou em São João, que dele e de Deus falam com o mesmo estilo os evangelistas. Quis dizer que encobrira e disse que ignorara. Hoc autem nemo scivit disconventium. Ainda não está encarecido o fino do segredo de São João. Tornemos ao nosso texto. Qui recubuit supra pectus Domini et dixit, quis est qui tradete. De São João, que viu São Pedro, aquele discípulo amado do Senhor, o qual na ceia esteve reclinado sobre seu peito e lhe perguntou quem era o traidor. Reparo. Parece que São João não havia de dizer que era aquele que perguntou a Cristo quem era o traidor, senão que era aquele a quem Cristo disse quem era o traidor. Fundo a dúvida, porque o intento de São João era provar que ele era o amado de Cristo, e o amor de Cristo para com São João não se prova com São João perguntar o segredo a Cristo, senão com Cristo revelar o segredo a São João. Pois, se Cristo revelou o segredo a São João, por que não diz São João que Cristo lhe revelou o segredo? Porque diz somente que ele lhe o perguntou, et dixit, quis est, qui tradete. Não se podia subir a mais em matéria de segredo. Foi tão escrupuloso valido em matérias de segredo São João, que nem quis dizer os segredos que lhe disseram, nem quis dizer que lhe disseram segredos. Que os perguntar assim, que lhe os disseram não. Não dizer um homem o segredo que sabe é muito, mas não dizer que sabe o segredo é muito mais. Por quê? Porque não dizer o segredo que sabe é guardar segredo às coisas, mas não dizer que sabe o segredo é guardar segredo ao segredo. À vista de São Paulo se verá melhor esta fineza de São João. A São Paulo arrebatou Deus ao terceiro céu e revelou-lhe grandes segredos. Audivi arcana verba, que non licet homini loqui. Ouvi segredos que se não podem contar. Ora, vede quanto vai de São Paulo a São João. São Paulo não disse segredos que ouvira, mas disse que ouvira segredos. Audivi arcana verba, que non licet homini loqui. São João não disse os segredos que lhe disseram, nem disse que lhe disseram os segredos que os perguntara, só disse, et dixit, quis est, qui tradete. São Paulo guardou o segredo às coisas, porque não disse as revelações. Mas não guardou o segredo ao segredo, porque disse que lhe as revelaram. São João guardou o segredo às coisas, porque não disse quem era o traidor, e guardou o segredo ao segredo, porque não disse que lhe descobriram quem era. Que muito logo, que sendo tão secretário São João fosse tão valido. Discipulum quem dirigebat Jesus et dixit, quis est, qui tradete. A quarta e última boa parte que admiro em São João é ser valido que quis a graça por amor da graça. Logo me explicarei mais. No sacramento da Eucaristia deixou Cristo as fontes de sua graça. Mas é muito de reparar que não quis Cristo que ficasse ali a substância do pão.
fundo reparo. Menos milagres eram necessários para estar o corpo de Cristo e a substância de pão juntamente, que para estar o corpo de Cristo sem a substância de pão. Pois se com menos milagres se podia fazer cabalmente o mistério, Deus, que sempre acurta de milagres, por que não quis que ficasse a substância do pão no sacramento? Eu não vos direi a verdadeira razão, mas dir-vos-ei uma moralidade muito verdadeira. Todos os sacramentos são instrumentos da graça, e este de mais graça que todos. E não quis Cristo que a graça se desse junta com o pão, nem que o pão andasse junto com a graça. O maior abuso e o maior risco que tem a graça dos príncipes é andarem o pão e a graça juntos. Se no altar se der o pão a moios, ainda que não fora consagrado, muitas comunhões se haviam de fazer por amor do pão que se não fazem por amor da graça. Querer a graça por amor da graça é devoção. Querer a graça por amor do pão é fome. Por isso há tantos famintos ou tantos esfaimados da graça. Todos querem ser cheios de graça, mas não de graça vazia. Gratia Dei in me vacua non fui, dizia São Paulo em bem mais honrado sentido. A graça há de ser para vós encherdes as obrigações da graça, e não para a graça vos encher a vós, ou vós vos encherdes com ela. Então seria a graça menos custosa quem a dá e mais bem avaliada em quem a logra. Por isso Cristo não quis que o pão andasse junto com a graça. Mas porque os omnipotentes do mundo não fazem esta separação como puderam, sem grande milagre, chegou a graça a transubstanciar-se tanto no pão que ninguém busca já a graça por amor da graça, senão a graça por amor do pão. E pela medida do pão, ou pelo pão sem medida, se avalia a graça. Por que tem hoje mais pão que todos, quem ontem não tinham pão? Porque está mais na graça que todos. Oh, que grosseria tão grande! Mas que bem acudiu Cristo a este inconveniente. No mesmo sacramento, ainda que não está pão quanto à substância, está pão quanto aos acidentes. Porém, a graça não se mede com o pão. Muitas vezes, quem comunga uma hóstia muito grande, leva pouca graça, e quem comunga uma partícula muito pequena, leva muita graça. Para que entendam os homens que a graça não se deve medir com o pão. Oh, que bem governado andaria o mundo se víssemos pobres de pão os que vemos ricos da graça. Mas só na de Deus é isto. Na graça dos homens querem eles que seja de outra maneira. Ninguém teve mais graça com o seu príncipe que Davi com Jonatas. E qual foi a prova dessa graça? O texto sagrado diz: Spoliavit se Jonatas tunica quaerat indutus et erit eam David. Despojou-se Jonatas de seus vestidos e deu-os a Davi. De sorte que a prova da graça do príncipe são os despojos. Spoliavit-se. Notável coisa. Que cuidem os homens que não têm a graça do príncipe, senão quem lhe leva até os vestidos. E que tem a graça despojos como se for a guerra. Os despojos são sinais de haver vencido ao inimigo. E que a graça dos amigos dos príncipes tem os mesmos sinais. Por isso eu temo que este modo de conquistar a graça é fazer guerra. Só quem faz guerra quer despojos. Quem conquista a graça pela graça contenta-se com o coração. Veja-se no nosso evangelista. Conquistou a graça de Cristo e veio-se arrematar a conquista em quê? Em render Cristo o coração. Recoboit sobrapectus seios. Muito estimou São João o coração do seu príncipe, mas estimou-o
porque se lhe rendeu e não porque lhe rendia. O coração do príncipe há-se de estimar pelo rendimento e não pelas rendas. Há-se de estimar nele o rendido e não o rendoso. Só São João soube estimar a graça do príncipe como se há de estimar. A graça por amor da graça e nada mais. 3 ou 4 vezes fala São João em si neste evangelho, e sempre se chama aquele discípulo, nunca se chama João. Discípulos ille. Pois por que se não chama São João pelo seu nome? Apertemos a dúvida. São João neste evangelho fala em Cristo, fala em Pedro e fala em si. A Cristo chama de Cristo, a Pedro chama de Pedro, mas assim não se chama João. Pois se a Cristo chama Cristo e a Pedro, Pedro, a João, por que ele não chama João? A razão é porque João quer dizer graça. E amou São João a graça tanto por amor de si mesma, que nem o nome de graça quis ter com ela. Os que amam a graça dos príncipes mais desinteressadamente, ao menos querem com a graça o nome, querem com a graça as vozes. Mas São João amou a graça do seu príncipe tão finamente desinteressado, que quis a graça ainda sem o nome, quis a graça ainda sem as vozes. Por isso calou o nome de João, porque era nome de graça. A graça por amor da graça. Este é o timbre do evangelista. O mais fino amor da graça consente consigo outro amor, que é amar a graça por amor da glória. Só São João passou adiante, e até do amor da glória quis separar o amor da graça. Moisés dizia a Deus: "Si in veni gratiam in oculis tuis, ostende mihi faciem tuam." Senhor, se achei graça em vossos olhos, mostrai-me o vosso rosto, em que consiste a glória. E São João que dizia: "Vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae." Vimos a sua glória como glória do unigênito do Padre, cheio de graça. De sorte que Moisés amava a graça de Deus como graça de um Deus cheio de glória. E São João amava a glória de Deus como glória de um Deus cheio de graça. Vai muito de uma consideração à outra. Porque amar a graça por amor da glória é querer gozar o prêmio. Amar a glória por amor da graça é querer segurar o amor. Qual é a melhor coisa que tem a bem-aventurança? A melhor coisa que tem a bem-aventurança não é o gozar a glória, é o segurar a graça. Porque os bem-aventurados não podem perder a graça de Deus, e isto é o que considerava São João. Moisés considerava a graça como o penhor da glória. São João considerava a glória como o seguro da graça. O amor de Moisés era interessado porque ordenava a graça à glória, encaminhava o amor à vista. O amor de São João era fino e puro porque queria a graça por amor da graça. Queria amar sem atenção a ver. Daqui se entenderá um mistério grande e nunca assaz entendido do nosso Evangelho. Discipulum quem dirigebat qui et recubuit in cena supra pectus Domini. Encarece São João o amor que havia entre ele e Cristo, e para a prova deste amor diz que adormeceu sobre o peito do Senhor. Boa prova de amor, por certo. Amar é desvelo, adormecer é descuido. Pois como pode ser que o descuido seja prova de desvelo e que o adormecer seja prova do amar? Adormeceu, logo amou? É boa consequência esta? Sim, porque São João adormeceu com o peito reclinado sobre o peito de Cristo.
e não pode haver mais fino nem mais provado amor que aquele que entrega o coração e fecha os olhos. Entregar o coração com os olhos abertos é querer a vista por prêmio do amor. Entregar o coração com os olhos fechados é não querer no amor nem o prêmio da vista. Donde se infere claramente que teve mais perfeitas circunstâncias o amor de São João que o amor dos bem-aventurados. Porque os bem-aventurados amam com os olhos abertos, São João amou com os olhos fechados. Os bem-aventurados amam com as satisfações da vista, São João ama sem os interesses de ver. Se é boa a minha consequência, digam-no os mesmos serafins da glória. Viu Isaías os 12 serafins que assistem ao trono de Deus e diz que com 2 asas voavam e com outras 2 cobriam o rosto. Tuabus volabant et tuabus volabant faciem. Pois se todos os anjos estão sempre vendo a Deus, como cobriam estes serafins os olhos? É que, como os serafins no céu são por antonomasia os amantes, queriam ao menos na representação oferecer a Deus um amor mais fino que o dos outros espíritos bem-aventurados. E amor mais fino que o amor dos bem-aventurados é abrir o coração e fechar os olhos. Tuabus volabant, eis aí o coração aberto. Tuabus volabant, eis aí os olhos fechados. Os outros bem-aventurados amam com o coração aberto e com os olhos abertos. Mas os serafins que os vencem no amor amam com o coração aberto e com os olhos fechados. Bem assim como São João, de quem aprenderam esta fineza. Discipulum quem dirigebat qui recubuit supra pectus Domini. E como em São João havia tantas qualidades de amante, tão grandes partes de valido, que muito que o amasse tanto o príncipe da glória Cristo, que muito que o amasse tanto o príncipe da igreja Pedro. Para que acabemos por onde começamos, o maior encarecimento que se pode dizer de um valido é o que disse Cúrcio de Epaminondas, privado de Alexandre Magno. Multa ille sine rege prospere, rex sine illo nihil manierei gessit. Foi tão grande homem Epaminondas que, sendo valido de Alexandre Magno, ele fez muito grandes coisas sem Alexandre. Alexandre nenhuma coisa grande fez sem ele. Outro tanto podemos dizer de São João com toda a propriedade. Sendo valido não de Alexandre, mas do mesmo Cristo, João fez muitas coisas grandes sem Cristo visivelmente presente. Cristo não fez as maiores coisas sem João. São João sem Cristo venceu os tormentos de Roma. Sem Cristo bebeu os venenos de Éfeso. Sem Cristo padeceu os desterros de Patmos. Sem Cristo converteu e reduziu a Cristo a Ásia. Sem Cristo ensinou a todo o mundo e propagou a lei do amor de Cristo. Grandes coisas fez São João sem Cristo. Multa ille sine rege prospere. Pelo contrário, Cristo sem São João apenas fez coisa grande. Fez Cristo o primeiro milagre nas bodas e aí estava São João. Ressuscitou Cristo a filha do príncipe da sinagoga e levou consigo a São João. Instituiu Cristo o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que foi a maior de suas maravilhas, e tinha São João sobre o peito. Transfigurou-se Cristo no Tabor e São João assistiu naquela glória. Derramou sangue Cristo no horto e São João acompanhou-o naquela pena.
Enfim, remiu Cristo o mundo morrendo na cruz. E não teve outrem a seu lado, senão São João. Rex sine illo nihil manerei cessit. E se isto sucedeu ao príncipe da glória, que muito que ao príncipe da igreja acontecesse o mesmo. Arrojou-se São Pedro ao mar para buscar a seu mestre, mas São João foi o que lhe mostrou a Cristo. Quis saber São Pedro na ceia quem era o traidor, mas São João foi o que perguntou. Atreveu-se São Pedro a entrar no átrio do pontífice, mas São João foi o que o introduziu. Resolveu-se São Pedro a reconhecer a sepultura de Cristo, mas São João foi o que o guiou. De maneira que o príncipe da glória e o príncipe da igreja, ambos se valiam de São João, mas com esta diferença: o príncipe da glória valia-se de São João como de valido. O príncipe da igreja valia-se de São João como de valedor. E o nosso príncipe como? Por ambos os títulos. Tem Vossa Alteza, Senhor, em São João, valido e valedor. Valido para a devoção, valedor para a necessidade. Restituiu Deus a Vossa Alteza a seus reinos em tempo que é necessário defendê-los com a espada na mão. Deu a fortuna a Vossa Alteza por competidor um príncipe Baltazar, tão poderoso como Babilônia. A sabida coisa é que bastaram 3 dedos com uma pena para fazer tremer a Baltazar. Oh, que acomodada empresa para nosso príncipe! 3 dedos de São João com uma pena e uma letra que diga contra Baltasarem Sadis. Com amor e entendimento, tudo se acaba. Esta pena é da fênix do amor. Esta pena é da águia dos entendimentos. Com esta pena se escreverá a sentença de uma demanda tão justa. Com esta pena se confirmarão as escrituras de nossa conservação. Com esta pena se farão autênticos os vaticínios que tão gloriosamente falam da coroa de Vossa Alteza neste feliz reinado. Finalmente aqui venha parar tudo, com esta pena que é de um evangelista que tem por nome graça, se firmarão a Vossa Alteza, depois de compridíssimos anos, os decretos da glória. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria Purissima, sine labere concepta, ora pro nobis.